Obrigado, Giuseppe. Depois dessas palavras certamente esperançosas para o movimento monárquico e conservador no Brasil, gostaria de convidar para tomar o púlpito nosso palestrante Bruno Garchagen. Boa tarde, espero que vocês tenham tido uma bela manhã, como eu tive, assistindo esse evento extraordinário que está sendo realizado aqui. E não tenham dúvidas que, assim como eu, vocês estão presenciando um momento histórico e no futuro vocês certamente olharão para este dia com uma boa lembrança e sentindo cada um de vocês fazendo parte dessa história que é o nascimento e futuro crescimento do movimento conservador e monarquista no Brasil. Eu estou muito feliz assim, de voltar aqui a Fortaleza, onde eu vim a primeira vez em 2009, com um projeto que na época era de levar as ideias da liberdade às universidades públicas e privadas no Brasil. E naquele ano havia pouca gente no Brasil disposta a fazer isso, havia pouca gente que conhecia as ideias da liberdade. E voltar, e ano passado, esse ano eu voltei num evento que foi o resultado, né, desse trabalho inicial, que foi a Semana da Liberdade, e voltar aqui mais uma vez em 2016 para participar do nascimento, né, desse movimento, com esse encontro monárquico conservador, e agradeço o convite do Miguel e do Pedro, é um privilégio enorme. Então, eu agradeço pelo convite, eu estou muito honrado pelo convite, estou muito honrado pela presença dos membros ilustres da família imperial. Então, obrigado por vocês terem vindo e participar desse momento único. E, bom, vamos lá falar de um assunto que cada dia mais me alegra estudar, cada dia mais desperta meu interesse intelectual. Em 9 de junho de 2010, eu saí da biblioteca do St. Anthony's College, na cidade de Oxford, na Inglaterra, e levei mais ou menos 15 minutos andando, 15 minutos de caminhada, até um teatro que fica no centro de Oxford, chamado Sheldonian. Eu fui a esse teatro a convite de uma colega do St. Anthony's College, que tinha ganhado 2 convites para assistir a palestra do Príncipe Charles, que se realizou naquele dia, naquele 9 de junho de 2010. E foram 15 minutos de caminhada refletindo sobre a importância da monarquia para a Inglaterra e para a Grã-Bretanha como um todo. Foram 15 minutos pensando em todo o simbolismo, em tudo aquilo todo aquele pouco que eu conhecia a respeito da família real inglesa, aquele pouco que eu conhecia a respeito, que eu tinha de informação a respeito da nobreza inglesa, e a cada pensamento que vinha a respeito da minha limitação circunstancial de informação, mais dúvidas surgiam, mais interesse eu tinha de pesquisar a respeito desse universo. E obviamente que, já adulto, fazendo essas breves reflexões a caminho de uma palestra, eu também puxava na memória todo aquele universo de imaginação moral, todo aquele universo simbólico que eu ainda herdei na minha infância, em que os reis, os príncipes, as princesas habitavam o universo da imaginação e da infância de qualquer criança brasileira, ou pelo menos da maior parte das crianças brasileiras. Que foi um ponto que o Sepúlveda, na sua brilhante palestra, expôs aqui com muita propriedade. E quando eu cheguei no Teatro Sheldonian, o teatro começava a encher, né? Eu cheguei mais ou menos na mesma hora que a maior parte das pessoas estava chegando lá. E claro, quando você tem centenas de pessoas entrando no mesmo lugar, você tem todo aquele barulho de conversa, da movimentação, e as pessoas começaram a ocupar os seus espaços. Eu tentei me posicionar no melhor lugar possível para ver todo o teatro, porque eu queria não só assistir a palestra, mas também eu queria ver como as pessoas reagiriam naquele momento. E foi interessante porque
Nos 15 minutos entre a minha chegada e o início daquele evento, né, em que é anunciada a chegada do Príncipe Charles, e tem todo um ritual antes de sua entrada, foi impressionante como que uma multidão daquela, em coisa de 2 segundos, fez um silêncio muito parecido com esse que a gente tem aqui agora. Era impressionante porque eram pessoas de várias partes do mundo, numa mesma cidade, pessoas com culturas diferentes, pessoas, provavelmente a maior parte delas, oriundas de países que não são monarquias, mas bastou iniciar a cerimônia para a entrada do príncipe que as pessoas se calaram em respeito à solenidade, em respeito ao príncipe. Quando o príncipe entrou, eu fui tomado de um sentimento que eu realmente não vou conseguir explicar, porque até hoje eu tento descrever em palavras o impacto daquilo. Porque não era só a entrada de um príncipe que estava acontecendo. Era a forma como as pessoas se comportavam, e aquele príncipe, aquele indivíduo, né, de nome Charles, ele não era, como Sepúlveda bem colocou, ele não era um indivíduo apenas. Ele era um homem, membro da família real, que carregava sobre os ombros séculos de história. Ele carregava todo um capital simbólico, ele carregava todo um capital de prestígio, todo um capital de autoridade. Ele carregava sobre os ombros, ele carregava dentro de si todas aquelas virtudes que fez com que a família real britânica sobrevivesse, mesmo com as rupturas e mudanças históricas. E naquele momento, o que menos importava depois daquilo que eu presenciei foi o conteúdo da palestra dele, que nem foi muito boa. Mas tudo aquilo que eu presenciei, a força, né, do símbolo, a força viva de um símbolo, é que me fez, naquele momento, em 2010, pela primeira vez, embora eu já fosse um admirador da monarquia, pela primeira vez pensar que eu poderia me tornar monarquista. E aí foi um processo bastante rápido. Até 2010 eu não era monarquista, eu era um grande entusiasta. Eu lia com muito interesse as notícias a respeito, especialmente da monarquia inglesa, mas não era um monarquista. Mas presenciar o símbolo vivo da existência da monarquia foi uma experiência marcante. E desde então eu estudo cada dia mais, né, sobre o ideal monárquico, e dando um salto na história de 2010 para 2015, para 2014, desculpa, quando eu começo a escrever, a fazer pesquisa para os meus livros, que eu vou ter um contato qualificado com o século XIX brasileiro, que é com a nossa monarquia, aí todo um mundo se abre, né, diante de mim, e eu pude iniciar um trabalho de defesa e divulgação do ideal monárquico. E não é à toa que o nome dessa palestra, quando eu sugeri ao Pedro, ele aceitou, é porque sou conservador e monarquista. É menos uma apresentação acadêmica de teoria pura e mais um depoimento, uma justificativa breve e mais apaixonada, embora ancorada na melhor teoria, das razões pelas quais eu me considero um conservador e me considero um monarquista. Afinal, por que eu sou conservador? Em que momento que eu me qualifico como conservador? Em que momento que dá aquele clique? Né? Por qual razão? Por quais razões? Né? Eu separei, então, alguns temas que eu acho que são importantes e que estruturam a natureza teórica e da experiência concreta do pensamento conservador, e são pontos que eu reputo universais, embora fazendo a breve advertência importante de que não existe um conservadorismo universal. O que há são conservadorismos, né? Porque o conservadorismo ele está umbilicalmente vinculado à terra,
a sua própria terra natal. Então, ao contrário do liberalismo, do libertarismo, do comunismo, que você tem uma teoria, né, uma série de princípios que valem, né, para toda e qualquer sociedade, o conservadorismo não é assim, né? E isso faz parte da sua riqueza, da sua singularidade. Isso é o que torna o conservadorismo tão difícil de explicar, e a grande pergunta que todo conservador em algum momento se fez, e ele não consegue encontrar uma resposta definida e não consegue explicar para quem pergunta, né? E todos os teóricos do conservadorismo fazem essa ressalva quando escrevem livros tentando explicar o pensamento conservador, é essa grande dificuldade que torna o conservadorismo ainda mais bonito, embora de difícil explicação. Então, o primeiro ponto assim, que me chamou a atenção quando eu comecei a ter contato com os autores conservadores, né, com essa grande experiência conservadora, e há uma discussão se o conservadorismo é não ideologia, ou é uma disposição, né, ou é um espírito. Mas o primeiro ponto relevante era a concepção de natureza humana. Então, você tem uma reflexão antiga sobre a natureza humana antiga do liberalismo clássico, baseado em Locke, né, que vê o ser humano como uma tábula rasa. Depois você tem um tipo de liberalismo, né, que considerado da época, mas visto em retrospectiva, de liberalismo não tinha muita coisa, que era a concepção de Rousseau, né, que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe. E você tem uma visão religiosa, né, que trata da imperfectibilidade do ser humano a partir da queda, né? Então, todos nós somos imperfeitos porque houve, né, desde o início, um problema, né, ainda sem solução, e nós, seres humanos, carregamos esse pecado original que nos faz superar durante a vida aquilo que nos marca como início da vida humana. Mas essa ideia de natureza humana, né, o conservador vê a imperfectibilidade do ser humano de uma maneira bastante real e concreta, e a partir daí ele evita qualquer tentação de, por meio da política ou de qualquer projeto de engenharia social, tentar redimir ou mudar a natureza humana, porque ele não considera a natureza humana como algo que possa ser mudado, alterado de forma exterior, né? Há uma concepção dos utópicos, né, que vê a natureza humana como algo que pode ser modificado porque é maleável, e há um grupo de teóricos utópicos que acham que a natureza humana não pode ser modificada e, por isso, é necessário, pela via da política, adotar medidas de violência para justamente tentar moldar o comportamento sem mudar a natureza humana. Mas a forma como o conservadorismo vê a natureza humana, né, essa imperfectibilidade e todas as consequências decorrentes dessa imperfectibilidade humana, é que faz com que o conservador, ou o pensamento conservador, né, respeite a natureza humana tal qual ela é, e a partir disso veja a sociedade, né, no seu conjunto de indivíduos, não como algo a ser transformado por projetos de engenharia social, mas algo na sociedade ser aprimorada, reformada a partir da experiência viva e a partir de virtudes e de ideias virtuosas. Em virtude, né, dessa concepção de que a imperfectibilidade humana conduz, né, ou produz uma imperfectibilidade intelectual, e essa imperfectibilidade intelectual faz com que qualquer projeto político ou qualquer projeto legal, esses projetos tenham, né, dimensões bastante restritas, então não dá para ter qualquer ideia de que uma medida política ou uma lei, uma vez que entra em vigor, ela tem o poder de alterar a realidade, simplesmente porque ela estava imbuída desde o seu nascimento com as melhores intenções, né? Porque há consequências que são imprevistas, né? Consequências que são imprevistas geralmente, né, e faz parte da natureza humana, a gente não atentar, não fazer esse cálculo.
Às vezes, na nossa vida individual, a gente até tenta fazer esse cálculo daquilo que vai dar errado a qualquer projeto que a gente tenha em mente. Mas no plano da política não é assim que funciona, porque o político está sempre pensando num conjunto da população que, no fundo, é uma massa imaginária. O político não pensa em termos de projeto, e o Estado, por extensão, baseado nesse comportamento político, ele não pensa nas consequências concretas de determinadas medidas. Então, como é um exercício de abstração, para tentar entender qual é a sociedade que existe, o cálculo que se faz é geralmente baseado, fundamentado naquelas boas intenções que fundamentaram o projeto. Por essa razão, o conservador cobra, no plano da política, que um homem público e um estadista, que seria a elite desses homens públicos, ele considere essa dimensão da natureza humana, dessa imperfeição, e das consequências do exercício, da vontade, dos desejos e dos atos adotados no plano da política, combinando duas virtudes, que seria humildade e prudência. Justamente porque o estadista ou político deveria saber que nenhuma sociedade é laboratório científico a ser submetido a testes, de engenharia social. Isso é um elemento importante do pensamento conservador. Daí decorre essa virtude da prudência, que é tão falada, Há toda uma tradição de conservadores ingleses que tem na prudência um elemento fundamental do exercício da política. Alguns autores conservadores, em virtude autores conservadores americanos, o Russell Kirk é um dos exemplos. Sua obra está sendo lançada no Brasil, então é um autor que tem sido cada dia mais conhecido. Tem um livro chamado A Política da Prudência, muito influenciado pela obra do Edmund Burke, que é um autor fundamental no pensamento conservador contemporâneo, embora ele próprio não fosse um conservador na sua época. Ele era do partido Whig, que depois se transforma no Partido Liberal. Mas, no caso de Burke, há uma especificidade que é muito interessante, e eu concordo com o seu biógrafo Jesse Norman, que qualifica o Burke como sendo um intelectual independente, um espírito independente. Por esta razão, ele envida, nas posições que adotou, inclusive a sua reação contrária à Revolução Francesa, ele sofreu uma grande pressão dos seus colegas Whigs, porque os seus colegas Whigs, liberais, achavam que ele deveria fazer a defesa da revolução contra aquela elite monárquica que causou tantos prejuízos à França e permitiu, em vez de promover uma reforma para conservar as virtudes, alterar os vícios para conservar as virtudes, a monarquia francesa preferiu correr o risco de uma revolução, e foi isso que aconteceu. Então o Burke foi um autor muito importante do ponto de vista da filosofia política, porque as posições que ele adotou eram posições que pendiam para os liberais e pendiam para os conservadores. E por essa razão ele foi agregado ao pensamento conservador britânico e é considerado, inclusive pelos liberais hoje em dia, como um pensador conservador, embora eu acho que a melhor definição a respeito do Burke é um intelectual independente. Então essa ideia da prudência é uma ideia fundamental, o comportamento. É óbvio que no plano da vida individual, agir com prudência é sempre importante, mas você tem uma margem de manobra quando você conduz a sua própria vida para, às vezes, deixar a prudência de lado para avançar em determinados projetos. É possível fazer isso no plano individual. No plano da política, não. A prudência ela deve ser um guia, deve ser o Virgílio perene, de qualquer estadista, de qualquer político. Porque você está lidando, no fundo, não com a sua própria vida, ou exclusivamente com a sua própria vida, mas você está lidando com um conjunto de vidas diversas, distintas, sobre as quais você não tem controle e, antes de tudo, você não tem informação a respeito
da infinidade de soma de desejos, de vontades, de projetos individuais. Então, a prudência é que evita com que um estadista ou um político adote medidas que resultem em projetos utópicos ou projetos de engenharia social, e projetos estes baseados numa certa concepção de natureza humana que pode ser redimida a partir da política, né, ou da violência. Um outro ponto fundamental, né, por que eu sou conservador, é a concepção conservadora de reforma contra a revolução. Então, a reforma, o que se faz, né, em relação à reforma? Você aproveita o capital de experiência histórico da sociedade da qual você faz parte, você aproveita aquele capital de experiência virtuoso e muda aquilo que deve ser mudado. Abandona, corrige, destrói. É como se você fosse um jardineiro podando regularmente um jardim, né, para que o melhor da planta emerja e aquilo que deve ser cortado seja cortado para que justamente a beleza, né, as virtudes, elas floresçam da melhor forma possível. E com isso você cria um efeito multiplicador na sociedade e eleva o padrão de referência. E esse padrão de referência é que permite que a sociedade tenha uma bússola, né? E essa bússola é fundamental para qualquer sociedade. Tem um trecho que eu queria ler para vocês do José da Silva Lisboa, Visconde de Cairu, que em suas observações sobre a franqueza do comércio, o Visconde de Cairu foi um grande político, um grande intelectual, foi o homem que traduziu trechos da obra de Edmund Burke no século XIX, e fazendo um salto na história, a gente analisando a política brasileira de hoje, né, a gente saber, né, que num período de degradação atual, num passado que não está tão longe, né, o Burke era traduzido e publicado no Brasil, é fabuloso. Mas o trecho tem a ver com esse tema que eu estou compartilhando com vocês, é o seguinte, abro aspas: não nos persuadamos que os nossos maiores nos deixaram todas as possíveis lições de sabedoria. Adotemos da antiguidade o que é bom e venerável, e não o que se mostra irracional e caduco. Quando a órbita política torneia com tão vertiginoso movimento, é absurdo ficar-se estacionário e não se seguirem novas regras. Quando o vento salta a proa, o bom piloto muda logo de rumo. Isso foi escrito no século XIX, e isso derruba por terra uma caricatura que se fez do pensamento conservador, que o conservador é aquele que está preso ao passado, que idealiza o passado, ou idealiza o futuro e não tem preocupação com o presente. É o que o Visconde de Cairu escreveu no século XIX, e outros autores brasileiros e ingleses do século XIX e depois escreveram, reforça esse ponto, né? O passado é um guia importante, nem tudo do passado é bom. O passado não pode ser idealizado, porque senão a gente perde a medida daquilo que é valoroso e precisa ser preservado, e daquilo que não tem virtudes, daquilo que não deve ser preservado e deve ser eliminado. Quando ele diz que é absurdo ficar-se estacionário, ele também derruba por terra a ideia do conservador como um imobilista que não quer mudanças. Conservador, pelo contrário, ele aceita mudanças, ele aceita as inovações, desde que essas mudanças e inovações não coloquem em risco todo aquele conjunto valoroso de princípios, de hábitos, de comportamentos sociais que foram o resultado da experiência concreta da vida humana em sociedade, em nome de um princípio abstrato para criar uma sociedade melhor. E essa última frase é fabulosa: quando o vento salta a proa, o bom piloto muda logo de rumo. Porque remete a um autor anterior ao Visconde de Cairu, que é um autor fundamental do pensamento conservador inglês, que diz que o conservador é como um trimmer, né, que é aquela pessoa responsável por corrigir o rumo de qualquer embarcação,
Quando a embarcação está pendendo para um lado, em virtude do vento ou de da maré, é o trimmer que vai corrigir o curso do navio. E faz essa correção de curso sem violência, sem atrapalhar o bom andamento da embarcação. Então, esse trecho do Visconde de Cairu é um trecho bastante simbólico nesse sentido, né? Esse valor do passado, mas também o valor do presente. O conservador é aquele que se preocupa muito com o presente, porque ele sabe que o presente é que vai permitir a construção de um futuro que se tornará o presente de alguém. Quanto melhor for a construção desse presente, mais virtuosa será essa sociedade do futuro, né? Sem idealizações. E é por ser a favor da reforma, da correção de curso, que o conservador é contrário à revolução, que é contrário aos projetos de rupturas radicais, que é contrário a qualquer ideia, né, fundamentada em princípios abstratos que tem uma determinada concepção de natureza humana, de sociedade, uma determinada concepção de política, e a partir dessa concepção completamente abstrata, o revolucionário tenta impor o seu ideal, né, de perfeição da sociedade. E por isso ele usa a política para redimir a natureza humana, para modificar a natureza humana. E se ele é um utópico que acha que a natureza humana não pode ser modificada, ele usa a violência para tal intento. E os campos de concentração, tanto na Alemanha nazista quanto na Rússia comunista, que é anterior até aos campos de concentração nazista, são os grandes exemplos, né, do século XX dessa concepção de política e de ideologia. Né? Uma outra frase aqui do Visconde de Cairu a respeito de revoluções. Execrar revoluções não é defender desgovernos, nem excluir boas leis. Ainda os melhores soberanos e administradores são obrigados a conformarem-se às opiniões das diversas ordens do Estado. Quando o remédio é pior que o mal, até as boas reformas são inúteis ou nocivas. As revoluções são como os terremotos, tudo arruinam e nada reparam. É do mesmo livro escrito no século XIX. E é tão atual, né? Continua sendo. E por ser defensor da reforma e não da revolução, é que o conservador é defensor da realidade concreta. É um observador e um agente ativo, né, ou neutro da realidade concreta. Porque no plano da política nem é sempre preciso agir. Às vezes, a inação é a melhor política que existe, se as coisas dão certo numa determinada dimensão. E é muito ruim, por exemplo, quando a gente tem uma cultura política que é extremamente intervencionista, que faz com que agentes privados como a imprensa tenham como padrão de julgamento da ação política não a inação ou não atividades mais importantes como a fiscalização do executivo, mas cobram do legislativo, quando vão fazer qualquer tipo de medição da qualidade do parlamentar, a quantidade de leis e projetos de leis que esse parlamentar criou e conseguiu efetivamente aprovar. Então, há uma pressão da imprensa, que parece ser uma pressão da sociedade, que cabe ao político não ser um fiscalizador do governo, mas ser um agente, né, um agente criador de uma revolução permanente. Porque quanto mais leis são criadas, menor a possibilidade da sociedade conhecer as leis. E a legislação brasileira é tão cruel que é concedido o direito a nós brasileiros de desconhecimento da lei, caso a gente infrinja ou viole qualquer lei. Então, a própria lei brasileira criou um mecanismo perverso para que, mesmo nessa barafunda, mesmo nessa
produção, né, em série de leis, a gente não possa levantar o desconhecimento da lei para efeito de ser inocentado. Por ser a favor da reforma e não da revolução, por ter um contato com a realidade, perceber a realidade tal como ela é que o conservador é contrário às utopias. E esses projetos que eu mencionei de mudança completa, né, radical da vida em sociedade. E, no fundo, ser conservador, reunindo esses alguns elementos que eu reputo principais, é ser uma pessoa sensata. Agora, por qual razão eu sou monarquista? Primeiro, há uma dimensão da monarquia que eu acho que é uma dimensão mais difícil de ser explicada, mas é a dimensão mais importante porque faz parte da natureza de qualquer monarquia virtuosa, que é aquilo que ela representa em termos simbólicos, em termos de criação de imaginação moral, porque ela própria é o resultado e a geradora, através do tempo, dessa imaginação moral, e o papel de guardiã e zeladora de todo o capital de virtudes, de princípios valorosos que uma sociedade cria ao longo de sua história. Porque em momentos de crise ética e moral, e eu quando era criança, quando era adolescente, início da vida adulta e agora já, né, no meio de dobrar o cabo da Boa Esperança, sempre se fala, né, em crises éticas e morais no Brasil. A cada crise política, isso é uma coisa perversa. O Brasil é identificado com a sua política e com o seu governo, e não identificado com as suas virtudes e os seus principais valores. E quando um país é identificado com a sua política, e a sua política é a pior possível, que imagem de país nós construímos para nós mesmos, que imagem de país nós passamos para os nossos filhos e que imagem de país a gente passa para os estrangeiros? Vai ser a imagem, vai ser o espelho desse governo. Então o Brasil, no fundo, foi o Brasil do Sarney, foi o Brasil do Collor, foi o Brasil do Itamar, foi o Brasil do Fernando Henrique, foi o Brasil do Lula, foi o Brasil da Dilma, agora é o Brasil do Temer. Mas cadê o Brasil? O Brasil é sempre reduzido, né? Nós somos reduzidos à dimensão política, né? Da pior política. Essa é uma reflexão que eu me faço, uma reflexão que eu deixo aqui para vocês. Até para vocês reagirem contra, né? É uma das poucas posições reacionárias que um conservador sensato admite. Reagir contra a burrice, né? Contra esse tipo de ignorância que vincula toda uma história de um país, né? Toda uma gama de comportamentos, de valores, de princípios, a determinados grupos de poder que ascendem temporariamente a determinados cargos. Sendo essa guardiã do passado e, obviamente, do presente, no momento de crise política, quem vai lembrar a população, a sociedade, todo esse capital virtuoso é a monarquia. Porque os membros da família imperial ou da família real, eles são criados para isso. Há uma educação para as virtudes. E por isso eles são a aristocracia, e por isso eles são a elite. Sendo a aristocracia, são o governo dos melhores. E é um governo que transcende o governo formal da política formal. E por isso a monarquia, o sistema monárquico é metapolítico. Ele está acima da política formal. Ele está acima das paixões ideológicas. Ele está acima das campanhas que são feitas de 4 em 4 anos. Ele está acima, a monarquia está acima do jogo de poder. Porque a monarquia não precisa disputar o poder, porque é ela própria o poder que importa. Porque é um poder que está acima da política formal. Sendo assim, a
a família que representa a monarquia, ela pode ser esse padrão de referência e lembrar diuturnamente a sociedade aquilo que a sociedade é e não aquilo pelo qual a sociedade está passando no momento de crise política ou econômica. Porque no momento de crise política e econômica, a nossa reação, como bons brasileiros, né, filhos de portugueses, é achar que nós temos o exclusivismo da desgraça. Nós somos os portadores daquilo que de pior existe no universo inteiro. E a gente disputa isso, não é? Então o carioca vai disputar com o capixaba quem é pior na violência, né? Não, porque o bandido do meu morro usa um AK-47. Não, mas o bandido do meu morro é uma submetralhadora. Não, no meu estado tem mais violência que o seu. Como não? Eu tenho mais pobres que o seu. A gente está sempre fazendo uma disputa por quem é pior. Uma disputa para medir quem tem mais vícios. E não há conversa mais engraçada do que de um brasileiro entre um brasileiro e um português, né? Porque tá cada um tentando provar qual país é pior. Mas a família monárquica, né? A monarquia tem esse valor estrutural, faz parte da natureza da monarquia ser a guardiã, ser a zeladora de tudo o que de mais virtuoso a sociedade produziu, e por isso ela pode sistematicamente lembrar à sociedade que princípios são esses. E nós temos que imaginar que muitos de nossos irmãos brasileiros não têm família estruturada. Às vezes só tem a mãe, às vezes só tem o pai, às vezes não tem pai nem mãe. Para uma pessoa que não tem uma família que ensine um capital de virtudes, ou para uma pessoa que tem uma família de pai e mãe, mas o pai e mãe não cumprem, né? O pai e a mãe não cumprem esse papel, que é responsabilidade da família, né? O que me permite fazer um adendo, né, de como o Estado brasileiro, inclusive isso, advogou para si, né, com a ajuda da intelectualidade, da inteligência, que é transformar a educação numa responsabilidade do Estado. Sendo que sequer responsabilidade do Estado nem da escola. Ser responsável pela educação, a responsabilidade pela educação é da família. Ela é a grande responsável. Se a escola contribui para a educação, ótimo. Mas não é função da escola fazer isso. E muitos pais abriram mão, terceirizaram, né, sua própria responsabilidade. Não só para isso, mas de várias coisas, delegaram. Né? A gente está sempre delegando a nossa responsabilidade, né, porque é mais cômodo. É mais difícil assumir a responsabilidade que nos cabe. Mas sendo a guardiã, né, desse passado e essa protetora do presente, a família imperial, ela tem essa função também. E estando acima da política, estando acima das paixões políticas, a monarquia pode identificar de uma forma muito mais ágil e de uma forma muito mais acurada quando uma crise está sendo criada. E como o Sepúlveda mencionou e como o Diogo salientou, é um poder que não é para ser usado, é um poder para ser guardado. E esse poder pesa como uma espada de Damocles sobre a cabeça de todos os políticos. Se criarem problemas, serão afastados. Se houvesse já isso no Brasil, o Lula não teria terminado o primeiro mandato. Provavelmente o Fernando Henrique não teria terminado o segundo. E a Dilma, bem, eu nem estaria falando da Dilma. Não é? Essa agilidade de correção de rumo que a monarquia permite, que o sistema monárquico parlamentar constitucional permite, é uma coisa extraordinária. E a maneira mais fácil de eu explicar para qualquer pessoa, de qualquer formação, grau de escolaridade, qualquer classe social, uma virtude concreta da existência para a existência de uma monarquia parlamentar.
Aliás, eu tenho feito esse trabalho com amigos do meu filho, que estão hoje às vésperas de fazer o Enem, o vestibular. Então já há um grupo, né, dos estudantes de 18, 17 anos, amigos do meu filho, que está com 18, que se tornaram monarquistas. E volta e meia eu tenho que gravar mensagem no WhatsApp de voz para explicar certas dimensões e virtudes da monarquia. Porque eles têm dúvidas. E volta e meia consulto meu filho me pede, eu vou lá e gravo. Isso é palpável. A partir daí, essa explicação cultural, essa explicação da metapolítica, essa explicação desses valores, da monarquia como sendo a grande guardiã das virtudes ao longo da nossa história, isso toca o coração. Porque é muito difícil tocar o coração de forma imediata. Às vezes você precisa recorrer à vida concreta para mostrar à pessoa que tem um valor utilitário, embora esse não seja o argumento principal, mas é o argumento que está mais à mão de qualquer grupo social. E há então um grande, virtuoso, interessante debate sobre a relação entre ordem e liberdade. Tem autores que acham que são dimensões incompatíveis, tem autores que conseguem compatibilizar de forma muito interessante. Mas a verdade é que, no plano da política, você ter esse sistema de uma monarquia parlamentar, essa convivência, harmonia, equilíbrio e eventuais choques entre ordem e liberdade conseguem ser sanados, equilibrados, conseguem conviver de forma pacífica. Isso aconteceu no século XIX. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu não estou criando do nada. Eu não estou buscando a Inglaterra como exemplo para que nós possamos importar um modelo perfeito e acabado para aplicar no Brasil. Eu estou falando de um país que efetivamente aconteceu. Eu estou falando de experiências concretas que nós tivemos no Brasil no século XIX. Eu não estou criando um mundo imaginário, eu não estou importando de forma crítica exemplos, valores, experiências, teorias alienígenas. Nós temos esse passado, nós temos essa experiência. E para toda pessoa que eu passei informação, passei textos, e o meu livro serviu muito para isso, o capítulo que eu trato da política do século XIX, para apresentar um mundo, para apresentar o Brasil que era completamente desconhecido. E essas informações têm o poder de tocar o coração das pessoas, para que as pessoas possam ver, né, a experiência monárquica parlamentar constitucional de uma forma diferente, saindo das caricaturas, né, que foram criadas em todo esse trabalho de reconstrução da história que foi feito primeiro pelos republicanos e depois pelos comunistas e marxistas. A história do Brasil foi toda reescrita. O que se ensina na escola não é a história brasileira concreta. Se vocês quiserem conhecer o que aconteceu no nosso passado, antes da República, para a partir daí entender a República, vocês têm que ir às fontes primárias. A toda a literatura que foi lançada no século XIX, há uma certa literatura que foi lançada no século XX, contando essa história. Eu não vejo como criar um capital de virtudes, de valores, de princípios que valorizem, que celebrem as nossas liberdades, que garantam aquela ordem que nos permita viver as nossas vidas e planejar, escapar dessa história recente de revolução permanente, crise atrás de crise. Aliás, a única certeza que a República Presidencialista nos deu é que vai haver uma crise. Nesse sentido, funciona como um relógio suíço. A gente não sabe quando, a gente sabe que vai acontecer. E um ambiente instável, ele condiciona os comportamentos e condiciona também a nossa saúde. O Sepúlveda citou aqui um exemplo interessante.
como é que a política produz, né, doenças do ponto de vista psiquiátrico. Aliás, me fez lembrar, toda vez que eu falo que eu sou monarquista, né, nós estamos no início do processo, monarquista e conservador, né, se eu falo primeiro que eu sou conservador, eu sou olhado com um certo horror. Se eu complemento que eu sou monarquista, eu sou olhado com piedade. A pessoa sente pena de mim. Eu sinto que ela quer me abraçar, que ela quer ter uma palavra carinhosa, que ela acha, isso transparece no olhar em alguns resmungos, né? É mais ou menos assim, ela quer me dar carinho, ela quer ter uma palavra amiga para me fazer esquecer isso, né? Porque ser monarquista é coisa de desenho da Disney, né? E o que é interessante, assim, quanto maior o grau de escolaridade, o maior grau de renda, mais isso fica evidente, né? As pessoas mais pobres e menos escolarizadas, elas primeiro ouvem, né? E segundo, elas recebem essa informação de uma forma muito mais interessada do que reativa, né? O pior grupo para se conversar é o jovem universitário, porque há uma mistura complicada. Primeiro de hormônios, né? Junto com o jacobinismo, que é incentivado pela militância de esquerda que está disfarçada de professor. E segundo, é essa coisa que nós temos, que é uma herança portuguesa, de achar que título de graduação te coloca num patamar superior, né? Você pode ser um jumento, desde que tenha um curso superior, né? Você se torna uma besta graduada sem saber, né? Mas no fundo é o que acontece. Esses são então os elementos que me permitiram conhecer primeiro o pensamento conservador e depois a monarquia, o pensamento monárquico, né, a função da monarquia, para depois eu poder dizer para as pessoas, né, e eventualmente sofrer algum tipo de bullying, que eu me qualifico como um conservador e como um monarquista. Nós estamos vivendo um período muito inicial disso. É óbvio que esse período inicial causa estranhamento. Nós temos que ter, sendo conservadores e monarquistas, paciência, né, o sentimento cristão de caridade, prudência, humildade. A gente, no fundo, tem que ter todo aquele conjunto de virtudes que foram sendo diluídos na vida em sociedade, que foram sendo eliminados, que foram sendo ridicularizados, que foram sofrendo um processo de caricaturização com um propósito claro de transformar a sociedade. E como é que se transforma a sociedade? Atacando aquilo que a sociedade tem de melhor. E é um processo de construção ou implementação de uma ideia utópica que levará, inevitavelmente, a uma sociedade distópica. E é por isso, senhoritas e cavalheiros, que eu encerro esta comunicação com vocês, essa conversa, dizendo que sou, sim, conservador e monarquista, graças a Deus. Muitíssimo obrigado.